Com muito carinho e responsabilidade, gostaria de convidar os líderes de igrejas, as autoridades e o povo para um determinante exame da Bíblia Sagrada. Através desta gravação, saibamos por que o Senhor Jesus foi para o paraíso e não para o reino dos céus. Vejamos as palavras do próprio Jesus em Mateus 4,17. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus veio para realizar o reino dos céus, como evidencia no livro Mateus 4,17. Porém, Jesus foi para o paraíso. Em Lucas 23:43, quando Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estas palavras do próprio Jesus foram dirigidas ao ladrão que morreu à sua direita. Fica evidente que o reino dos céus é um mundo onde não há pecado. E Jesus disse que estava indo para o paraíso. Jesus foi para o paraíso porque não pôde realizar o fundamento do reino dos céus na terra. Se o fundamento do reino dos céus não é estabelecido na terra, consequentemente não é estabelecido no mundo espiritual. Vejamos esta evidência nas palavras do próprio Jesus. Mateus 18:18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, com a descrença dos líderes do judaísmo e do povo, Jesus só pôde promover a redenção espiritual, que foi a salvação parcial, a nível de paraíso. E, consequentemente, Jesus foi para o paraíso. Jesus afirmou que estava indo para o paraíso porque só pôde promover a salvação parcial e não a salvação completa a nível de reino dos céus. Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade do pecado original. Portanto, a missão de Jesus como Messias, como Salvador da humanidade, era arrancar pela raiz o pecado original, que é a raiz de todos os pecados nos aspectos físico e espiritual. Por esta razão, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Evidência no livro João 6,53. O corpo e o sangue de Jesus pertenciam a Deus, estavam centradas em Deus. Em vista disto, continham a linhagem de Deus, os quais deveriam enxertar na humanidade decaída para erradicar o pecado original, para arrancar pela raiz o pecado original. Por esta razão, Jesus disse que a cerimônia do enxerto deveria acontecer, para que a humanidade retornasse à vida. Quando disse estas palavras: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. Jesus falou da determinante cerimônia do enxerto, porém nunca pôde realizar, devido à descrença dos líderes religiosos, demais líderes do judaísmo e do povo, os quais o crucificaram, assassinando o corpo físico e derramando o sangue de Jesus. Lembremos que Jesus trouxe a linhagem de Deus em seu corpo físico e em seu sangue para enxertar na humanidade decaída, para remover o pecado original.
Portanto, com a crucificação do Senhor Jesus, o desejo de Satanás foi realizado. O corpo assassinado e o sangue derramado em uma cruz, no meio de dois ladrões. Por esta razão, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Explicar esta realidade providencial sempre foi um paradoxo para as igrejas cristãs, sejam elas as igrejas católicas ou as igrejas protestantes, que são evangélicas, pentecostais ou neopentecostais. Portanto, para entendermos este princípio da restauração, que é a mesma coisa que princípio da salvação, precisamos entender que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, é um ser de leis, ordem e princípios. Uma evidência deste fato são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada e são os 5 livros das leis ensinadas a cada um de nós pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, evidenciada na mesma Bíblia Sagrada que eu e você utilizamos para corresponder com a verdadeira vontade de Deus e do Senhor Jesus para este tempo do cumprimento das Escrituras. Uma outra evidência encontramos no livro Malaquias 3,6, quando disse o Senhor Deus que Ele é imutável. Imutável significa que Deus não muda e, portanto, suas leis também são imutáveis. São leis que não mudam, são eternas, permanecem de modo imutável desde o princípio da criação à eternidade, como diz a Bíblia Sagrada em Eclesiastes 1,4. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. A conclusão determinante desta tese é que uma das leis imutáveis estabelecida por Deus está escrita em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Portanto, as 3 grandes bênçãos de Deus concedidas a seus filhos, a bênção do crescei, a bênção do multiplicai e a bênção do sujeitai, são princípios da criação, são leis da criação e, portanto, são imutáveis, como diz Malaquias 3,6. Em vista disto, o próprio Jesus deveria realizar estas 3 bênçãos centradas em Deus, para consertar as 3 bênçãos que ficaram centradas em Satanás, devido à queda dos primeiros antepassados humanos. O Senhor Deus criou um homem e uma mulher e os abençoou com 3 grandes bênçãos. Primeira bênção, crescei. Segunda bênção, multiplicai. E terceira bênção, sujeitai. A primeira bênção, quando Deus disse crescei, é alcançar a maturidade biológica e espiritual, visto que cada ser humano é dotado de um corpo físico e de um corpo espiritual. A segunda bênção, quando Deus disse multiplicai, é formar uma família centrada em Deus, multiplicar filhos da linhagem de Deus.
Devido à queda, houve a multiplicação de filhos da linhagem de Satanás. Por esta razão, Jesus foi enviado por Deus para realizar a segunda bênção centrada em Deus, para erradicar o pecado original das famílias em nível mundial que realizaram a segunda bênção centrada em Satanás, como evidencia a Bíblia Sagrada em João 8,44. Jesus disse que a humanidade tem como pai o diabo Satanás. Em Mateus 3,7, João Batista disse ao povo, raça de víboras. Em Mateus 23,33, Jesus disse ao povo, serpentes, raça de víboras. Em João 12,31, Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. Em 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo disse que o Deus deste mundo é Satanás. Por esta razão, Jesus precisava realizar a segunda bênção centrada em Deus, para erradicar, remover, aniquilar a linhagem de Satanás das famílias em nível mundial, através da cerimônia do enxerto, que só poderia ser realizada através do fundamento substancial da família do próprio Jesus, centrada em Deus. Por esta razão, Jesus disse que precisava realizar a segunda bênção de Deus. Quando disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode voltar à vida. E quando também Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. E a terceira bênção, quando Deus disse, sujeitai, é dominar a criação com o verdadeiro amor e habilidades originais na posição de filhos de Deus. Portanto, se as três grandes bênçãos concedidas por Deus a seus filhos, testificadas no Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, evidencia que o próprio Jesus, que veio para salvar a humanidade, deveria também realizar as três grandes bênçãos que fazem parte das leis da criação, porque Deus é imutável e suas leis também são imutáveis. Assim, Jesus precisava realizar a segunda bênção, centrada em Deus, para consertar a segunda bênção que ficou centrada em Satanás em todo o território mundial. O pecado original foi adquirido porque a segunda bênção foi realizada centrada em Satanás. E, consequentemente, a multiplicação de filhos passaram todos, sem exceção, a pertencer ao domínio da linhagem de sangue de Satanás. Por esta razão, para que o Senhor Jesus pudesse arrancar o pecado original pela raiz, Jesus tinha que realizar a segunda bênção, centrada em Deus, para poder erradicar o pecado original da humanidade, através da cerimônia do enxerto substancial. Foi por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6,53. Comer da carne e beber do sangue do Filho do Homem é participar da cerimônia do enxerto. Vejamos outras passagens da Bíblia Sagrada, as quais evidenciam que o Senhor Jesus deveria realizar a segunda bênção de Deus. Lembremos que a segunda bênção de Deus é o compromisso conjugal, marital de um homem e de uma mulher para a construção de uma família centrada em Deus. Portanto, a segunda bênção de Deus somente poderá ser realizada quando ambos, homem e mulher,
alcançam a maturidade biológica e espiritual, unem-se em matrimônio e formam uma família centrada em Deus e, consequentemente, geram filhos com a linhagem de Deus. Esta é a realização da segunda bênção no plano original de Deus. E, portanto, Jesus, que veio consertar a segunda bênção que ficou centralizada em Satanás, deveria realizar a segunda bênção centralizada em Deus, para promover a cerimônia do enxerto como havia ensinado ao povo, em João 6,53. Vamos agora a mais 3 evidências da Bíblia Sagrada em relação à necessidade do Senhor Jesus realizar a segunda bênção de Deus. Lemos em Isaías 9,6: Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Para o Senhor Jesus ser o Pai eterno, ele deveria também realizar a segunda bênção. Porém, uma segunda bênção diferente da existente. Uma segunda bênção centrada em Deus, para consertar a segunda bênção que ficou centralizada em Satanás, para purificar a segunda bênção que ficou centralizada na falsa linhagem de Satanás, que ficou centralizada no pseudo-fundamento de 4 posições. Por isso, Jesus não poderia se tornar o Pai eterno sem ter uma esposa original. Jesus, com sua esposa, realizaria a segunda bênção de Deus e estabeleceria um fundamento original de 4 posições para subjugar a falsa linhagem de sangue que foi adquirida e legada a toda a descendência através da segunda bênção centralizada em Satanás, como evidenciou Jesus em João 8,44. A humanidade tem como pai o diabo Satanás. Agora vamos a mais 2 evidências de que o Senhor Jesus deveria realizar a segunda bênção de Deus. Em 1 Timóteo 2,5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus era um homem, com o corpo físico e o sangue da linhagem de Deus, que veio para libertar, redimir a humanidade do pecado original. Em 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus era um homem, um varão. O pecado original está inerente, entranhado na natureza humana desde a queda dos primeiros antepassados humanos. Portanto, Jesus só poderia libertar a humanidade do pecado original através do fundamento original da segunda bênção centralizada em Deus. Vejamos outra evidência de que Jesus precisava realizar a segunda bênção. Escrito em 1 Coríntios 15, 21, o apóstolo Paulo disse: Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Como foi que por um homem Adão veio a morte para a humanidade? Através da segunda bênção centralizada em Satanás. Adão multiplicou filhos com a falsa linhagem de Satanás e, portanto, Jesus somente poderia ressuscitar a humanidade da morte do pecado original através da segunda bênção centralizada em Deus. Por esta razão, Jesus precisava realizar a segunda bênção. Jesus, através da segunda bênção, construiria uma família centralizada em Deus. E através da cerimônia do enxerto substancial,
poderia erradicar a falsa, erradicar o pseudo fundamento de 4 posições, erradicar a pseudo-linhagem de sangue das famílias em nível mundial, que ficaram centralizadas em Satanás. Portanto, a conclusão é: o Senhor Jesus era um homem original, Jesus era um varão original, o Cristo enviado por Deus, com a posse do corpo e da linhagem de sangue de Deus. E por isto Jesus, como homem original, como um varão original, filho de Deus, deveria também realizar a segunda bênção de Deus, que é um princípio imutável a todos os seres humanos. A segunda bênção de Deus é um princípio imutável, criado pelo próprio Deus a seus filhos. E, portanto, através do fundamento da segunda bênção centralizada em Deus, Jesus poderia realizar a cerimônia do enxerto substancial para finalmente erradicar o pecado original de toda a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, líderes das igrejas, demais autoridades e o povo em geral, lembremos que o Senhor Deus é imutável e suas leis também são imutáveis. Por esta razão, Jesus, que era um homem original, precisava de uma esposa para realizar a segunda bênção de Deus, para ser o Pai eterno e, com isto, efetivar substancialmente a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, e ser o Rei dos judeus e Rei dos reis. Terminantemente, Jesus precisava ter uma esposa para realizar a segunda bênção de Deus, que é uma das leis imutáveis estabelecida pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, a todos os homens e mulheres em nível mundial, por toda a eternidade. Em vista disto, o Senhor Jesus foi para o paraíso, porque não pôde realizar a segunda bênção de Deus. Jesus, sem a posse da segunda bênção de Deus, não poderia enxertar na humanidade decaída o seu corpo e seu sangue, que continham a linhagem de Deus, como ensinou em João 6,53. Pelo fato de Jesus ter ido para o paraíso, não há nenhum relato na Bíblia Sagrada que Jesus realizou a cerimônia do enxerto substancial para remover o pecado original da humanidade. Jesus não pôde promover tal cerimônia do enxerto porque não realizou a segunda bênção. Jesus não teve uma esposa para realizar a segunda bênção de Deus, a bênção do multiplicar. Consequentemente, Jesus foi brutalmente assassinado pela ignorância dos líderes religiosos que foram preparados para reconhecer, seguir e servir o Senhor Jesus. Estes líderes religiosos foram sacerdotes, os escribas, demais líderes do judaísmo e pelo povo escolhido. É relevante entender que quando Jesus deparou com a descrença do povo, com uma profunda tristeza em seu coração, Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, não o podeis entender agora. João 16:12. Assim, Jesus, com uma profunda tristeza em seu coração, disse também as seguintes palavras: se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? João 3,12. E também Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas,
apedrejas os que a ti são enviados? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta sua ninhada debaixo das asas, e não o quiseste. O povo de Jerusalém também não assumiu responsabilidade. E 70 anos depois de Cristo, a maldição caiu sobre Jerusalém, quando o general Tito com suas tropas entraram na cidade e mataram todos que puderam encontrar. Por esta razão o apóstolo Paulo disse: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Escrito em 1 Coríntios 13, 9 e 10. O apóstolo Paulo não estava se referindo ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava se referindo ao Senhor do segundo advento. O apóstolo Paulo também disse: de modo que aquele que dá em casamento a sua filha donzela faz bem, mas o que não a der fará melhor. Escrito em 1 Coríntios 7, 38. Faz bem porque a filha terá um único homem como seu esposo e com isto evitará uma vida de prostituição. Porém, se o que não a der em casamento fará melhor, afirmou o apóstolo Paulo. Porque Jesus não pôde remover o pecado original nos dois aspectos. Portanto, por que fará melhor se não der sua filha em casamento? Porque se der a filha em casamento, os filhos nascem com o pecado original, o qual não pôde ser removido pelo Senhor Jesus, porque Jesus não realizou a segunda bênção. Jesus não realizou um fundamento substancial para subjugar a linhagem de sangue de Satanás nas famílias em nível mundial. As evidências do pecado original, que é a linhagem de Satanás inerente na humanidade, encontramos nos livros João 8,44, quando disse Jesus que o pai da humanidade é Satanás. E também nos livros João 12,31, Jesus novamente disse sobre a atuação de Satanás, que ele, o Satanás, é o príncipe deste mundo. Agora, em 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo disse que o Deus deste mundo é Satanás, quando disse as seguintes palavras: nos quais o Deus deste mundo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos. Evidenciamos que a humanidade ainda possui inerente em sua natureza a pseudo-linhagem de Satanás, o pecado original. Vejamos outra evidência no livro de Isaías 1,3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem entendimento. O meu povo não entende. Evidenciamos a trágica realidade dos seres humanos. O boi, um animal irracional, conhece o seu dono. Porém, o homem, os seres humanos, seres racionais, criados por Deus, para serem os senhores da criação, para serem seus filhos amados e preciosos filhos, não entendem as coisas de Deus, do próprio Pai, o Criador dos céus e da terra. Portanto, a conclusão geral do exame de hoje é que o pecado original, a falsa linhagem de Satanás, foi adquirida através de uma relação extemporânea entre um homem e uma mulher, que foi a segunda bênção centralizada em Satanás, estabelecendo um pseudo-fundamento de 4 posições. Satanás como pai, como diz Jesus em João 8,44, o homem e a mulher, e os filhos,
ambos com naturezas decaídas de Satanás, como diz o Senhor Jesus em João 8,44. Em vista disto, para arrancar pela raiz o pecado original, a linhagem de Satanás, é preciso que o Senhor Jesus, como Salvador da humanidade, o Messias, que veio libertar a humanidade, realizasse um matrimônio sagrado, a segunda bênção centralizada em Deus. E através desse fundamento original, Jesus o Cristo poderia realizar a cerimônia do enxerto substancial com seu corpo e sangue, erradicando definitivamente o mal, o pecado original de toda a humanidade para sempre. A conclusão é: o princípio da salvação evidencia que o Senhor Jesus precisava realizar a segunda bênção de Deus, testificada em Gênesis 1:28, para consertar a segunda bênção que ficou sob o domínio do mal, sob o domínio do diabo Satanás, como Jesus disse em João 8,44. Lembremos mais uma vez que a segunda bênção de Deus é uma das leis imutáveis contida no primeiro dos 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada são a base de toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, na atualidade, neste tempo do retorno de Cristo, as igrejas cristãs que ensinam veementemente que o Senhor Jesus não deveria realizar a segunda bênção de Deus, que o Senhor Jesus não deveria ter uma esposa, que Jesus veio para morrer na cruz, que era a vontade original do Senhor Deus, que Jesus já lavou os pecados e concluiu totalmente, 100% a missão do Messias, e que Jesus virá num piscar e fechar de olhos de modo sobrenatural para promover o arrebatamento literal, é um ensinamento terrivelmente perigoso diante do céu e da terra. Por esta razão, Jesus disse que os líderes do cristianismo, no tempo do retorno de Cristo, cometeriam erros fatais quando disse: nunca vos conheci, obreiros da iniquidade, escrito em Mateus 7, 22 e 23. Os líderes das igrejas cristãs, quando descobrirem que estão ensinando de maneira terrivelmente equivocada, principalmente neste tempo do retorno do Messias, entrarão em grande pânico, porque todos, sem exceção, estamos vivendo o tempo do cumprimento substancial das Escrituras. Lembremos que a única finalidade da Bíblia Sagrada é encontrar com Cristo em seu retorno. E Ele já está entre nós com mais de 92 anos de idade. Já realizou a cerimônia do enxerto substancial para dezenas de milhões de famílias em mais de 195 países. E o nome dele é Samyamun. Nasceu no dia 6 de janeiro do ano de 1920, num período providencial, de acordo com os paralelos históricos. Preciosos irmãos e irmãs, líderes das igrejas, autoridades e o povo em geral, chegamos ao final de mais uma síntese dos exames da Bíblia Sagrada e, portanto, com a verdade e o amor do Senhor Jesus, foi elucidado mais um gigantesco mistério,
que até então nunca foi mencionado pelas igrejas cristãs e por nenhum curso ou bacharel em teologia. Doravante esperamos com todo o nosso coração e entendimento que você seja mais um sábio ou mais uma sábia para entender estas determinantes revelações, para você encontrar e desfrutar efetivamente, desfrutar substancialmente desta preciosa era do completo testamento, o qual está bem diante de nossos olhos. Muitíssimo obrigado pela sua preciosa atenção. Que o Senhor Deus e o Senhor Jesus os iluminem e os abençoem agora e sempre.